pessoal, aqui mais uma vez com vocês está o Champs, trazendo mais um deck Spotlight de Hearthstone. Hoje, originalmente era pra eu estar trazendo um vídeo de Infinity Wars. Se tu não sabe o que é Infinity Wars, clica no meu canal e descobre. Vou continuar com essa campanha até ter gente assistindo e conhecendo e curtindo e jogando Infinity Wars comigo. Mas enfim, era pra estar trazendo um vídeo de Infinity Wars, porém eu gravei duas partidas de Infinity Wars hoje, só que elas sumiram. Eu não achei em nenhum lugar do meu computador. Eu tenho certeza que elas deveriam ter sido gravadas, porque um monte de vídeo de teste que eu fiz tava lá tudo acavalado, um monte de parte que não era do vídeo, era só testando pra ver se tava saindo tudo bem, se não tava lagando, se o som tava bom, tava lá na pasta, porém os dois vídeos da partida inteira não tava lá, e eu não encontrei, eu fiquei puto, eu fiquei irritado, tô aqui tudo na parede, me estressei, então vou tentar gravar ainda hoje talvez, ou senão vou deixar pro próximo dia, mas é muito frustrante saber que já tinha duas partidas, deveriam ter duas partidas gravadas, mas não teve. Então, pra me desestressar, eu vou fazer um deck Spotlight de Hearthstone, que seria o vídeo que viria a seguir depois do gameplay de Infinity Wars. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um deck de Token Druid. Quem joga Hearthstone, quem jogou nessa última semana, deve ter visto que teve muita gente usando um deck parecido com esse, ou igual a esse meu, na ladder. É um deck que ficou muito forte depois da primeira semana de Naxxramas, enfim, e eu tive muito sucesso com ele recentemente. Essa build que eu vou estar mostrando pra vocês hoje, eu montei ela hoje de manhã, hoje sendo o dia do lançamento da segunda ala, que eu tô sem o meu relógio aqui embaixo, tô sem meu calendário ali embaixo, então eu já esqueci que dia da semana a gente tá, me perdoa. Mas hoje é o dia de lançamento da segunda ala de Curse of Naxxramas. E eu montei essa build hoje de manhã e eu joguei durante umas 2 horas com ela, e eu pulei do rank 12 que eu tava no momento que eu comecei a utilizar ele, vindo de uma derrota, rank 12, vindo de uma derrota pra rank 6 com ela, sem perder nenhuma partida. São 6 ranks que eu consegui passar, ganhei de tudo que é o tipo de deck que tu pode ter imaginado, partidas que eu jurei que tinha perdido, e a primeira derrota que eu enfrentei foi numa Mirror, só que um deck de druida que não era tão budget quanto o meu, que tinha acesso a algumas cartas que eu não tenho, e que me venceu, mas a partida ainda assim foi boa. Então, eu fiquei bem impressionado com o resultado e eu gostei bastante de usar o baralho. Então eu vou estar mostrando pra quem tá jogando e pra quem não tem muitos recursos, porque é uma lista bem baratinha também, é tranquilo de montar. Então vamos logo pra carta a carta. Enfim, eu tô utilizando 2 Avivar, é uma carta incrível. Se tu começar com o Edel Avivar, tu pode começar largando a Professora Violeta no primeiro turno, e a Professora Violeta é a alma do deck, digamos assim, a carta que mais te gera Win Conditions rapidamente. Avivar, muito boa nesse baralho. O Neutralizar é uma carta que tem um drawback imenso, mas nesse baralho ela é útil por 2 motivos. Aliás, é um motivo só, porque são 2 motivos, mas que são justificados na mesma situação. Ela é a melhor removal e a removal mais barata de Druid. Discutivelmente ela é a melhor do jogo. Claro que tem o drawback grotesco do teu oponente comprar 2 cartas. Isso é um prejuízo muito grande. Mas várias vezes eu uso pra ganhar a partida, ou quando eu preciso mesmo arrebentar a barreira do cara, mesmo que eu não vá ganhar, mas eu preciso realmente destruir aquela carta do cara, eu uso neutralizar. Tem gente que fala que usava antes de ter Big Game Hunter e antes de ter Black Knight, mas não tem comparação. Com o Naturalizar eu posso dar double, eu posso utilizar 2 Rugido Selvagem e Naturalizar no mesmo turno por 7 mana, sabe? Isso é muita coisa. E várias vezes eu ganho assim, double Savage Roar ou algo tipo isso, e uso Naturalizar porque é 1 mana, enquanto o Black Knight sozinho custa 6. Então, Black Knight é muito bom, Big Game Hunter é muito bom, mas Naturalizar de vez em quando tem um valor incrível que nenhuma outra carta no jogo poderia te dar, por ser 1 mana e destruir qualquer lacaio que tiver no teu caminho, não importando o tamanho. É demais, é uma carta realmente bem boa. Mas eu uso apenas uma porque, né, eu não quero ter que utilizar no começo do jogo, mas se tiver que usar eu uso. Dos Escudeiro Argente, ótimo one drop do jogo, é o único one drop que a gente tem nesse baralho, porque é uma criatura que tem um certo valor e é difícil do oponente se livrar. 2 Iras, geralmente eu uso mais é pra dar o cantrip, vou ser sincero. Raramente eu dou 3 de dano, a não ser que seja muito necessário. Senão tu quer dar o cantrip pra buscar tuas cartas maiores. Uma marca do Yomada é uma carta muito forte, utilizando, por exemplo, com o Ovo Neurubiano, ou qualquer outra carta que tu precisa dar um pump, mas apenas uma porque é uma carta que tu precisa trabalhar em cima de um lacaio e eu não gosto muito disso. 2 Poder da Selva, outra carta fortíssima do baralho, ajuda muito na hora de ganhar as partidas por causa do buff, ainda mais já com a Professora Violeta, é uma combinação bem forte. 2 Ovo Neurubiano, a carta que mais mudou o metagame na última semana, eu comentei lá no grupo e vou comentar aqui de novo. Acho que ninguém previu que o Ovo Neurubiano ia infestar o metagame. Tem Ovo Neurubiano jogando em Xamã, jogando em Druida de Tolkien, jogando em Zoom Lock, jogando em tudo quanto é lugar, é uma carta realmente fortíssima.
eu diria que é a carta que tu mais vê atualmente, sabe? Em mais baralhos diferentes, porque ela é muito forte, ela mudou o metagame. Ela sozinha mudou o metagame. As outras duas cartas que saíram do Curse of Naxxramas, que eu tô utilizando as duas nesse baralho, são boas também. Mas o Ovo Nerubiano se tornou uma força. Ou tu usa o Ovo Nerubiano, ou tu sabe como dar counter nele, sabe? Tu é obrigatório, é obrigado de saber disso, porque o Ovo Nerubiano já provou que ele é forte o suficiente para ser uma carta que define muitas partidas e já tá infernizando muito. Todo mundo já sabe que é bom ter o ovo e é ruim enfrentar o ovo no Nerubiano. Uma carta muito forte, mudou o metagame. Acho que ninguém previu o quanto que essa carta ia se tornar forte, presente e constante em praticamente toda partida que tu jogar. Um dos dois jogadores vai estar utilizando o ovo. Rastejante Assombrado, ele trabalha muito bem com a mecânica de tokens, por causa que é uma carta que tem um valor, o teu oponente geralmente que ignora ela, é a mesma coisa que a Escudo Emergente, porque elas batem pouco e teu oponente ignora elas. Então mesmo, elas acabam tendo um período de vida maior do que elas deveriam ter, porque não é vantagem pro teu oponente gastar 2 ataques numa Escudo Emergente, ou 3, 4 ataques para matar o Rastejante Assombrado e as aranhas espectrais que ela gera. Outra carta que ajudou muito esse baralho. Senhor da Teia Nerubar, incrível nesse deck, em primeiro lugar, porque se tu der um pump nele com o poder da selva, ela vira um 2/5, é um corpo bem respeitável. E o poder dele de ferrar os gritos de guerra. Nesse deck a gente só tem uma carta de gritos de guerra em todo o baralho, que é o Defensor de Argos. Resto, totalmente livre de gritos de guerra, e isso aqui é terrível para os decks de Zolok, que estão usando bastante. Esse deck tem uma até agora, eu perdi para o Zolok quando eu tava no rank 6, o cara que jogou bem contra mim. Os outros Zoloks que eu enfrentei, acho que foi os 4, 5 durante essa minha subida do rank 12 pro 6, eu destruí. É um deck bem forte. Sinceramente, eu acho que Toki Druid é o deck que mais beneficiou da primeira aula de Curse of Naxxramas. Ao contrário do pessoal tá fazendo rebuliço em cima do Zolok, eu acho que Druid Toki ficou bem mais forte. É o deck que mais tem a agradecer essa primeira aula. Double Savage Horror, se tu usar 2 no mesmo turno, tu consegue causar um dano insano com pouquíssimas criaturas na mesa. 2 ou 3 criaturas é o suficiente pra tu ganhar do oponente que tá com bastante vida. Ou uma só também é muito bom. É outra carta chave pra esse deck pra ganhar a partida. Golem Colenteiro é uma das criaturas mais valiosas do jogo, por causa do efeito dele de trazer o golem danificado. Não tem por que explicar porque ela tá aqui. 2 patadas também, ótimo removal, ótimo porque tu pode usar a cara do oponente para várias situações, também se tu quiser finalizar a partida. É uma carta bem poderosa e não tem por que não utilizar. Defensor de Argos, apenas um. Eu tenho só um, não usaria 2. Não por causa do Senhor de Teia, porque embora seja chato quando acontece, não é muito comum, mas acontece de vez em quando ele me atrapalhar um pouco, mas porque também o Defensor de Argos é uma carta que geralmente tu vai baixar na mesa dependendo de outras criaturas também. É difícil. No máximo, se tu quer dar o provocar só pra um ovo neurubiano, mas geralmente tu quer ter pelo menos 2 criaturas na mesa pra ativar o efeito dele. Guardião do Bosque, eu tenho só um também, eu também não sei se usaria outro. É uma carta bem boa, bem forte. O silêncio que ele pode causar é incrivelmente bom pra tirar algum taunt que tiver no caminho do teu último dano que você causar no oponente. O Guardião do Bosque é outra carta muito boa, não tem muito o que dizer. Professora Violeta é a única carta que eu vou dizer pra quem estiver fazendo esse deck. Pra quem quiser fazer um deck parecido com esse e não tem acesso a tudo que tem aqui, embora seja um deck bem baratinho, muitas cartas comuns e pouquíssimas cartas raras, se tu joga o jogo há um tempinho, há umas semanas, e tu jogou, já completou a primeira aula de Curse of Naxxramas, tu tem praticamente tudo desse baralho sem precisar de mais nada. Mas a Professora Violeta é necessário, eu tenho uma Gold que eu tirei, as duas eu tirei booster na verdade. Quando eu tiver outra comum eu vou desfazer essa dourada, enfim. A Professora Violeta tu precisa ter ela, porque senão o teu deck não é um Toque Druid de verdade, ele vai ser algo, tenta ser um Toque Druid. A Professora Violeta é realmente muito, muito forte. Quando eu tô com 2, 3 feitiços na mão e um deles é Avivar, por exemplo, e eu posso baixar lá na mesa e ativar o Avivar e ativar o buff, eu faço mesmo que eu fique sem carta na mão, porque aquela situação, o oponente pode limpar a minha mesa, mas se ele não limpar, ele perdeu no próximo turno, entendeu? É muito dano que ela causa com essas fichinhas bufadas, ademais se tiver o Rugido Selvagem na mão, é uma carta que geralmente ela entra no... Se tu começar a baixar ela no primeiro turno também, ela não é nada mal, ela fica lá já administrando o campo de batalha, ajudando tu a manter o controle. Nutrir, eu uso o Nutrir porque eu não tenho acesso àquela épica de druida ainda. Aquela carta realmente faz muita diferença. O Ancient of Lore, eu não sei o nome, não me lembrei. Ancient da Tradição, acho, em português. É uma carta muito forte por causa do... O Nutrir, ela tá aqui pra preencher a falta que o Ancient of Lore faz. Por causa que tem as suas vantagens, ele custa 2 a menos e compra uma carta a mais. Eu nunca usei efeito de receber 2 cristais de mana. Alguém pode querer usar, mas eu nunca utilizei. Eu uso pra reencher a minha mão. Várias vezes, é uma carta que me ajudou a ganhar partidas que eu achei que tinha perdido, porque 3 cartas na mão
faz muita diferença. Tu usa ela num turno, tá sem nada na mão, no outro turno tá com 3, considerando tua draw 4, entendeu? Faz muita diferença, é uma carta que me ajudou a ganhar bastante, porque ela é bastante draw power. Talvez se eu tivesse esse Flora eu pudesse tirar ela, mas como eu não tenho condições, é muito arriscado, sabe? O deck precisa de um pouco de draw. Druida da Garra também é uma carta muito competente para proteger teus lacaios menores ou para finalizar uma partida junto com o Savage Horror. O Druida da... Eu não tenho Force, Force of Nature, vocês devem ter visto aqui que eu não tenho Força da Natureza, acho que esse é o nome daquela carta. Algo tipo assim, eu não tenho como fazer isso nesse momento, eu não tenho condições nem de fazer cartas épicas, porque eu tô zerado de pó e eu tô guardando todo o meu dinheiro só pra comprar as alas de Curse of Naxxramas. Mas o Druida da Garra junto com o Savage Horror já dá 8 pontos de dano, considerando que tu pode ter mais... Geralmente tu vai ter mais alguma coisa na mesa, porque a maioria das tuas criaturas, quando morrem, elas voltam, entendeu? Então, geralmente, sempre vai ter alguma coisa que sobrevive a um board swipe. Então, o Druida da Garra também é uma carta muito competente, muito fácil de se conseguir. E, por fim, o Leiloeiro de Garen Gutzam. Muita gente vai achar estranho essa escolha dessa carta, ou talvez não. Já teve gente tentando fazer Miracle Druid. Esse deck não é uma tentativa de fazer um Miracle Druid. O Leiloeiro tá aqui pra providenciar aquele card de draw extra. Também já me ajudou a ganhar algumas partidas por causa do efeito dele. É outra situação, se eu tivesse 2 Ancient of Lore, obviamente eu trocaria no Trir o Leiloeiro de Garen Gutzam pra isso. Mas o Leiloeiro ajuda a dar um buff extra. Sem contar que é um deck que tem bastante feitiços, acho que são 12 feitiços. O Leiloeiro não é uma carta ruim de maneira nenhuma. Dentro do Miracle ele é absurdo, mas qualquer outro baralho que consegue administrar bastante feitiços, ele é uma carta competente. Ele não é muito bom nos status, mas se tu conseguir fazer 1 ou 2 cantrips da habilidade dele, já tá ótimo. Se tu dá uma ira pra 13 mais um card draw, tá excelente. Se tu buffar ele de alguma forma, entendeu? O Naturalizar se torna ainda mais poderoso. Tu baixa o Naturalizar e estoura a cabeça. Quer dizer, tu baixa o Leiloeiro e estoura a cabeça do bicho do cara. O cara vai ganhar um card draw, mas tu vai ganhar um também, pelo menos. Tu vai dar Avivar também, Avivar no vento, pra comprar uma carta, entendeu? Bastante coisa boa pra fazer com o Leiloeiro já me ajudou bastante a ganhar também. Então é isso, pessoal. Uma lista super barata, super competente, eu posso garantir pra vocês. Eu vou estar upando o deck Spotlight em seguida. Pra quem curtiu a temática de deck druida e não tem todo o conteúdo possível, não tem as melhores cartas de druida pra estar rodando, esse deck não tem as melhores cartas de druida, mas ele me ajudou bastante. A primeira vez que eu cheguei no rank 6, eu nunca tinha chegado no rank 7, na verdade. E esse deck me fez chegar até rank 6 rapidamente, em 2 horas de gameplay. Então é isso. Acho que eu vou estar upando hoje ou amanhã o gameplay com ele, antes que o metagame comece a mudar de novo, embora à primeira vista a segunda aula não parece que vai ter muita, não vai afetar muito o metagame, olhando assim a primeira vez, né? Nenhuma das cartas pareceu que vai ser tão forte contra o ovo, mas quanto o ovo, mas como eu falei, ninguém previu também. Todo mundo imaginou que o ovo seria utilizado, que o ovo seria bom, mas ninguém imaginou que seria o domínio, né? Foi uma semana de ovo por todo quanto é lado, tudo quanto é baralho, e chateando outros e deixando as pessoas felizes. Ovo Nurubiano, ao contrário do que se pensa, ele não é uma carta de Zulok, ele é uma carta do jogo inteiro. Praticamente todo baralho eu já vi utilizando, não digo de forma eficaz, mas todo baralho já tentou utilizar esse bicho, porque ele é forte pra caramba, por várias e várias razões. E nesse deck eles caem como uma luva, bem como as outras 2 cartinhas que saíram na primeira ala. Então eu espero que tenham gostado, pessoal. Deixa o like, comentem, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam gostar do canal. Espero que tenham gostado, então logo mais eu vou trazer o gameplay pra vocês. Champ saindo.